Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre da imortalidade, a todos nos abençoe, nos proteja e nos ampare. O tema Superando a Dor da Ausência é um tema que fala de todos nós. Porquanto em algum momento nós devolvemos alguma joia, alguma pérola, que é os nossos amores familiares, e o que temos que estar preparados. Ela ocorrerá em outras oportunidades. Se no passado eu tenho essa vivência, ou agora muito imediata, muito perto, recente, nós também sabemos que é um processo natural, biológico da nossa existência. Isso é um fato e que independe de qualquer condição, se a pessoa, que religião que ela seja, qual é a função social que ela tem, independe de qualquer status dentro da nossa questão social. Agora mesmo pode estar ocorrendo um processo de desencarnação, não é? Uma família que basicamente no sentido físico tem tudo. Nós vamos trazer um caso que eu convivi lá em Uberaba, eu participei, não é apenas uma pesquisa que eu fiz histórica, mas é algo que eu vivi lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, e que fala diretamente de uma família muito bem constituída, materialmente, realizada, e de um minuto para outro tudo mudou. Então esta é uma realidade da nossa existência aqui no mundo físico. Correto? Então, a gente inicia com essa indagação. Qual é o tempo de superação? Existe um tempo? Há uma tabela, um protocolo que a gente possa colocar como fixo, em que a gente possa enquadrar cada um de nós como sendo um tempo que nós vamos conseguir administrar melhor a ausência de um ente querido? Tudo isso de colocar uma tabela, de fixar, não existe, porque o luto, ele é individual. Cada um irá vivenciá-lo no seu tempo. E isso tem a ver, a superação, muito com o que e como a pessoa entende e olha a vida. E também um outro fator, uma outra variável importante, é o modo que ocorreu a desencarnação de um ente querido. Então essas duas variáveis vão determinar para cada um de nós aqui como é esse tempo do enfrentamento, da forma como nós vamos administrar a ausência desse ser tão querido na nossa existência. Vai depender principalmente dessa questão da forma como aconteceu. Porque quando a desencarnação ela ocorre dentro das leis naturais, vamos dar um exemplo e vamos direto no ponto. Quando biologicamente uma pessoa entra num ciclo de idade, idoso, é natural que esse processo biológico, em algum momento, ele vai ocorrer a desencarnação. Eu cito, por exemplo, a minha avó, eu tinha muita ligação com ela, tenho. Mas a gente sabia, o sininho tocava, olha, não é por muito tempo.
é porque é algo natural. A coisa muda quando a doença atinge uma criança e ocorre uma desencarnação assim tão precoce. É outra vivência. Outra questão, um jovem também de uma hora para outra sai, dá um bom dia para a família, chega no trabalho, tem um ataque, uma parada cardíaca. Muitas vezes um jovem que frequenta academia, é esportista, e de repente está lá trabalhando, a pessoa tem uma parada cardíaca e desencarna. A outra questão é quando envolve um tema muito delicado e tão presente na humanidade. É quando ocorre o homicídio, quando acontece o homicídio. E quando esse homicídio está atrelado à guerra. Nós vamos ter o homicídio que está atrelado a uma sociedade que tem problemas na área da família. Porque a célula máter de uma sociedade é a família. Se a família está muito bem constituída, ela vai refletir em benefício à sociedade. Ou seja, todas essas questões, e temos agora as guerras surgindo, crianças morrendo de fome, civis, não tem nada a ver com a encrenca, vamos dizer assim, de uma nação com outra. Está lá dentro de um prédio, daqui a pouco explode uma bomba dentro do edifício e desencarna coletivamente várias pessoas. Acidente, às vezes acidentes que não tem como explicar o que acontece, não é? E aí a gente vai tagar o acidente recente que nós tivemos aí numa aviação, que foi no interior de São Paulo, ali, não é? Todos devem lembrar, onde tinha lá um pai e uma criança que estavam indo comemorar o Dia dos Pais. 4 trabalhadores que são acostumados a fazer o embarque. Um deles, que é o que guiava esses trabalhadores ali, se perdeu dentro do aeroporto. Algo habitual dele, meses, deu um branco no cara e se perdeu. Quando ele retoma, que eles voltam, não deixaram de embarcar. E o avião ocorre o acidente com aquela desencarnação coletiva. Como explicar uma situação que ocorreu há muitos anos? Acho que deve ter gente aqui que nem tinha reencarnado. O edifício do Elma, quando pegou fogo. Quantas pessoas se atrasaram naquele dia? Inclusive no filme tem um caso, no filme do edifício Joelma, que até aparece o Chico, tem um caso narrado, que o rapaz ele perde a hora lá. Só que quando ele chega já está. Então são todas essas questões que parece que a gente não compreende o que Deus quer. Porque uma coisa é falar, Ele sabe, Ele é perfeito, e tudo é perfeito. A outra coisa é que a gente não entende isso, e não fecha a conta. Não fecha a conta. Por isso que a gente vê um monte de pessoas desesperadas, em depressão, que não estão conseguindo conviver com o luto. Não é pouca, é muitas pessoas que não estão aguentando dentro de si
viver com luto. Não aguentam chegar em casa, estar em casa e não ver mais à sua frente aquela pessoa que tomava café com você, que assistia o filme com você, que saía com você pela cidade para passear. Então todos esses elementos, eles vão influenciar nesse tempo de superação. E nós vamos tratar um pouco sobre isso. E aí a gente irá trazer aqui 5 estágios do luto. 5 estágios. Esses 5 estágios foi estabelecido pela médica psiquiatra suíça, doutora Elisabeth Kübler-Ross. Portanto, o que eu estou trazendo aqui é científico. É um estudo à beira-leio com pacientes terminais. Só que nós vamos hoje aqui, até pela questão do tempo, tratar e trazer esses estágios para aquele momento em que o luto já está em processo, já está ocorrendo. Não significa que todo mundo que passa o luto passe por esses 5 estágios, mas as estatísticas mostram que pelo menos 2, no mínimo, as pessoas passam por esse estágio. O primeiro estágio é a negação. O fato ocorreu e a pessoa nega que ela está vivendo o luto. Nós temos um caso que ocorreu na época que eu morava em Osasco, em que uma mãe, ela tanto negava diante a desencarnação do filho, que ela manteve toda a rotina em casa. Ela manteve toda a rotina em casa. Rapidamente, como ela fazia, ela acordava, ela abria a porta do quarto e chamava o filho para trabalhar. Só que agora, a cama estava vazia, mas ela fazia. Ela chamava o filho. Ela ia preparar o café da manhã, colocando toda a xícara, servindo o filho. Ela aguardava o filho chegar do almoço, porque morava perto, trabalhava perto, e vinha almoçar. Aguardava o filho chegar na hora do almoço, fazia a comida do filho e ficava conversando com ele. E assim, à noite, ele chegava da faculdade, ela esperava como sempre, com algum alimento. Ela fazia da mesma forma. O cúmulo da dor era tanta que ela lavava as roupas do filho como fazia, mesmo elas estando limpas. Ela negava a realidade de que o filho havia partido. Acredite, tem pessoas, e a gente sabe casos lá em Uberaba, de um caso que o pai ia dormir no túmulo. Ele ia no cemitério e dormia com o filho no túmulo. A negação. Nós temos o caso da raiva, onde a pessoa se revolta diante do que aconteceu. Briga com Deus, discute com Deus, se torna uma pessoa que não tem mais como conviver, se torna uma pessoa agressiva dentro do lar. Pois saiba que às vezes quando desencarna um filho, e o filho é único,
casal se separa. São vários casos assim. A raiva, a agressividade. A pessoa vai trabalhar, ou no comércio, se ela é dona do comércio, ou ela vai trabalhar na indústria, onde for que ela trabalhe, ela é uma pessoa azeda. Que aquela dor ela transfere os amigos de trabalho. Então, é a raiva, é a inaceitação como isso aconteceu. E a gente pode colocar, aí eu coloco o meu sabor. Tem um outro estágio aqui, que está envolvido dentro da depressão, que vocês estão vendo ali, que é a culpa. É a culpa. É a pessoa, quando percebeu aquela situação, ocorreu a desencarnação, e aquela pessoa tinha um convívio difícil, tendo atitudes não adequadas, e quando ocorre a desencarnação, entra num processo de culpa. Exemplos. Quando a pessoa simplesmente, temos que distinguir, eu já vou esclarecer, quando a pessoa, por uma questão de estar bem com o seu egoísmo, deixa o pai, a mãe, numa clínica, num asilo, sabendo que tinha condição de cuidar, tinha condição de auxiliar, mas por comodidade, para não se estressar, acaba colocando uma clínica. Vamos aqui distinguir. Há situações que é necessária essa internação. Vamos aqui. Temos que separar, temos que analisar com critério. Tem situação que você em casa não tem estrutura. E você então tem as clínicas adequadas para, você não está jogando um produto. Você simplesmente está dando até um melhor atendimento ao seu familiar. É diferente. Até porque você não vai ficar antipático a isso. Porque você vai estar indo na clínica acompanhar, visitar. Mas tem casos de culpa. Quantas vezes a gente presencia uma discussão na mesa, às vezes boba, mas uma discussão que fere, aquela pessoa sai e desencarna. Aqui partiu, parte com mágoa, e aqui ficou, fica com mágoa e culpa. Não é? A barganha seria mais no caso quando a pessoa tem aquela chance de se recuperar, de se curar. Então a pessoa faz barganha com Deus. Olha, se o meu filho ele sair da UTI, eu vou dar 100 cestas básicas todo mês no Centro Espírita Humildade e Amor. É a barganha, não é? Mas é a barganha pelo desespero. E o outro estágio, que é o estágio que nós precisamos caminhar, é para o estágio da aceitação. É a compreensão do que está acontecendo conosco. Em todos aqueles itens que eu passei: suicídio, homicídio, acidente, desencarnação natural, eternidade, as desencarnações que Allan Kardec estuda no Evangelho segundo o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a perda de entes queridos, as perdas prematuras. Muito bem. Só que entra nesse processo uma outra questão, que é a significação da vida. É a compreensão da vida.
No voo hoje eu fui conversando com um rapaz que estava vindo dos Estados Unidos. A gente acabou conversando, vindo de Campinas para cá, e aí a gente entrou nessa questão social que está envolvendo, que ele é dos Estados Unidos, e ele acabamos vendo essa situação que está no Brasil, no mundo, né? E aí acabamos entrando na questão da como está a sociedade, as guerras, etc. E aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, eu preciso. Ele falou, eu sou cristão, provavelmente ele é evangélico, não estamos aqui atacando ninguém, só estamos nos posicionando. E ele falou assim, eu preciso cada vez mais melhorar, porque senão eu vou para o inferno. Visão dele. Está fazendo por medo, né? Estou trazendo essa ilustração porque a pessoa que passa por luto, ela tem 3 opções. E aí vocês vão participar comigo aqui, ok? Muito bem. A opção do materialismo, a opção do céu e inferno e a opção da espiritualidade. Muito bem, eu sou uma pessoa do banco X, correto? Cada um de vocês aqui tem 3 possibilidades no contrato. Eu estou com 3 contratos, cada um vai passar aqui, tá? O primeiro contrato é o seguinte: você vai entregar a sua joia, como é seu nome? Edevilson. Edevilson vai passar aqui. Ó, Edevilson, você tem 3 situações, tá? Você vai entregar sua joia para mim, correto? O contrato 1, deixa eu botar aqui. O contrato 1 é o seguinte: você vai me entregar, mas você vai perder. Entregou, assinou o contrato, já era. Vai perder, não tem mais volta. O segundo contrato, que você vai me trazer aqui, eu posso pegar essas joias tuas e mandar derreter. Certo? O terceiro contrato, eu vou guardar com muito carinho, e a hora que for necessário, que precisar, você vai poder rever a sua joia. Correto? Muito bem. Que contrato que você quer assinar? O 1, 2 ou 3? O terceiro. Ok. Então agora eu vou falar para vocês. Quem quer assinar o contrato 1, levanta a mão. Acredita que num centro espírita a mulher levantou? Ela levantou, eu falei, pode mandar para a desobsessão. Ou chama o SAMU, um dos dois. Quem quer assinar o contrato 2? Levanta a mão. E quem quer levantar, quem quer assinar o contrato 3? Levanta a mão. Olha, todo mundo, vocês estão espertos aqui, né? Tá, gente, estou trazendo isso só para a gente focar que no materialismo você perdeu tua joia, não existe mais. Só na tua lembrança. Fotografia, Facebook, Instagram. Pessoal mais antigo, a foto da Kodak, né, Nani? Você é da época da foto da Kodak? Quem é da época da foto da Kodak aqui? Nossa! Nossa Senhora! Deixa eu levantar também. Tem que ser fiel, tá, gente? Não existe mais. Não existe mais. Aquela pessoa que você ama, seu filho, sua filha, quem for, teu avô, tua avó, teu amigo, tua amiga, acabou. Não existe mais. Virou pó.
certo? Agora tem uma que dá uma melhorada, mas não melhora muito. Não melhora muito. Você tem quantos filhos? Então não dá para fazer o esquema. Quem? Você tem filho? Quantos? Hoje eu estou ruim. Você tem filho? Quantos? Dois filhos. Como chamam? Alexandre e Carolina. Ok? Muito bem. Então é assim. Eu sou Deus. Muito prazer, como você vai? Vou te dar 30 segundos. E você vai ter que tomar uma decisão. Qual dos dois vai para o inferno? Daqui 30 segundos a gente conversa. Qual dos dois? Você tem que mandar um para o inferno. Não tem escapatória. Sou Deus. Certo? Correto? Mas aí eu volto, depois de 30 segundos, e aí? Quem que você vai mandar para o inferno? Ninguém, né? Mas você acredita que teve uma mulher que falou, vou mandar o mais novo. Isso foi na ABC Paulista, não Santo André. Eu quase perdi a palestra. Porque ela foi sincera, eu vou mandar o mais novo, que é um fiapo. Então, pois é. E você, agora, o que eu quero trazer para reflexão é o seguinte: nessa visão teológica, quando você fechar os olhinhos, ou você vai encontrar quem você ama no céu, ou você vai encontrar quem você ama no inferno. Ou você vai no céu e não vai encontrar quem você ama, porque vai estar no inferno. Certo? Um pai, por mais que eles fazem as bobeiras deles, não é? Eles cometem erros, cada um tem sua qualidade, seu defeito, mas você ama eles de paixão, independente se aquele tem um defeito ali, uma imperfeição ali, a qualidade ali, correto? Agora, será que você é mais que Deus? Vocês estão percebendo? Não fecha a conta. Então nós somos melhor que Deus. Porque esse Deus ou manda o céu, tá beleza, mas manda para o inferno de forma irrevogável, eu sou melhor que ele. Você é melhor que esse Deus. Não fecha a conta. Não fecha. Quer entrar agora a nível teológico? Não fecha a conta, porque o apóstolo João, o evangelista, fala que Deus é amor. Jesus nos trouxe a parábola do filho pródigo. Conhecem todos a parábola do filho pródigo? O filho que errou volta para o pai, o pai abraça ele. Conhece a parábola da ovelha perdida? É a parábola linda, porque o pastor deixa as 99 que estão no rebanho e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E diz o texto de Lucas, o médico apóstolo que não conviveu com Jesus e edificou seu evangelho através das informações dos evangelistas que conviveram e com Maria de Nazaré, Lucas que era médico, diz que o pastor, no que Jesus nos ensinou, que ele não só foi buscar a ovelha perdida, mas como ficou procurando-a até achá-la. E quando a encontrou,
colocou nos ombros e ela levou de volta para o rebanho. Eu pergunto aqui, não é crítica, nós estamos numa casa espírita. Minha rede social tem pastor que me segue, tem padre que me segue. Para vocês terem uma ideia, tem um padre na África que está pedindo para mim toda semana a mensagem da mãe dele. Olha que bonitinho. Ele falou que quando vier no Brasil, ele vem na psicografia. Um padre na África. Ele falou: não suporto ficar sem minha mãe. Deu o nome da mãe. Se você tiver mensagem dela, manda para mim. Mas quando eu for para o Brasil, eu vou te visitar onde você estiver. Então eu tenho muita tranquilidade. Tem pastor que me segue, tenho pastores amigos. Então tudo que eu estou falando aqui não tem problema nenhum, porque a gente não está criticando, a gente só está mostrando a visão espírita. Correto? Então eu pergunto para vocês, diante da parábola do filho pródigo e da parábola da ovelha perdida, eu pergunto: aonde está esse inferno? Uma criação teológica para colocar. Lembra do avião? O meu amigo que se tornou meu colega, amigo lá, viemos conversando. O objetivo de colocar medo. E eu conheço vários que falam que é nesse objetivo, criar medo. O inferno não existe. Certo? E a espiritualidade é a que todos vocês escolheram, é aquela em que a gente passa pelo luto, a gente vive o luto. Inevitável viver. Mas nós sabemos que vamos reencontrar. Amanhã estaremos juntos. Amanhã estaremos na espiritualidade maior, convivendo na continuidade da família que serve. A nossa família que está aqui segue no mundo espiritual. Claro, não vamos entrar nas questões dos desafios, seria uma outra temática. Nós vamos ter uma naturalidade dos afins. Nós estaremos encontrando com eles, estaremos vivendo com eles. Muitos deles que vêm nos buscar. Quando chegamos, abrir os olhos na espiritualidade, nós reencontramos com eles. É eles que nos acolhem junto com os benfeitores espirituais. E isso não é uma teoria. Isso não é um dogmatismo. Não é alguém que simplesmente falou, é assim. Há provas claras e evidentes sobre isso. Por isso que no Evangelho de Lucas nós vamos ter a individualidade, quando Jesus está no Monte Tabor e aparece a ele Pedro, João e Tiago, Moisés e Elias. Muito bem caracterizado. Está muito bem caracterizado, identificado. Aparece para Jesus, junto com João, Pedro e Tiago, no Monte Tabor, Lucas 9:30, Moisés e Elias. Não se trata de espírito imundo, não se trata de anjo. É dois varões, como está no texto, identificados. Moisés, o líder do povo judeu, e Elias, um dos profetas do judaísmo. E confabulam com Jesus. Aí eu pergunto, o Moisés ele é meio falso. Esse Moisés ele é sabidão, ele é falso. Sabe uma pessoa falsa? Moisés é falso. Porque em Deuteronômio ele proibiu a comunicação com os mortos. E o danadinho aparece, morto para Jesus. Ele proíbe em Deuteronômio
e depois ele derroga a lei dele e aparece para Jesus. Primeiro, ele proibiu, não se proíbe o que não existe. Eu não posso falar, proibir algo que não existe. Se ele proibiu, porque a comunicação existe. É fato. Nós temos que entender por que ele proibiu. Ele proibiu porque eles estavam usando o dom para fins financeiros, para fins de interesses materiais, de promoção, para fins ignóbeis. Por isso que ele proibiu. Eu não vou entrar porque tem um outro texto em que aparece uma pessoa falando para ele: fulano e ciclano estão lá na tenda, estão profetizando. O Espírito desceu neles e eles estão falando pelo Espírito. Também está em Levítico. Moisés fala assim: por que você tem ciúmes deles? Deixe-os profetizar. Então estão entendendo? Ele proibiu no sentido de que estava se usando o dom de forma equivocada. Mas desde que o dom seja utilizado de forma clara, com amor ao próximo, em benefício do outro, ele mesmo, como Moisés falou, deixe profetizar. E agora aqui na carta universal de João, nas cartas, epístolas, na primeira carta de João 4:1, olha o que ele coloca: amados, não creiais a todo espírito, mas provais que os espíritos são de Deus. O que é isso? Se eu tirar lá João 4:1, deixar só a comunicação, o texto, parece que eu estou lendo o livro dos médiuns. E não é, eu estou pegando um texto, vocês podem tirar foto e pesquisar. 1 João 4:1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O que é isso daí? Comunicação com o mundo. As religiões têm um compromisso kármico com a humanidade que você nem imagina, por ter tirado do texto bíblico a imortalidade da alma e a comunicação com o mundo espiritual e a reencarnação. No Concílio de Nicéia foi tirado, através de um decreto humano de Justiniano, para poder salvar Teodora, sua esposa. E foi tirado de nós, da humanidade, dos nossos irmãos que são evangélicos, católicos, foram tirados deles esse conhecimento da comunicação com os espíritos e a reencarnação, que era um conhecimento no cristianismo primitivo. Vamos lá. Tem que andar. Essa parte é que eu vou acelerar, tá? Mas Kardec fala a respeito da individualidade, que mantém a nossa individualidade no mundo espiritual. A individualidade da alma é um comentário que ele faz no Livro dos Espíritos, a questão 52, vai ser interessante ler. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. Você é imortal. Mas era teoria. Você tem que acreditar, porque é o padre e porque é o pastor, né? E o Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Querem ver? Vou pular isso daqui. Eu tinha falado que isso daqui é um seminário, né? E amanhã vocês vão me perdoar, temos atendimento já 7h30 do semeador no Catanduva. Eu estou desde as 4 horas da manhã de pé. Certo? Os espíritos aqui estão me segurando aqui. Eu estou imaginando aquela cama. Antes vai uma pizzinha, né? Bom. Beleza. Gente, eu vou passar e a gente encerra aqui, tá? Esse livro aqui
Quando se pretende falar da vida, adquira. Quem quiser, tira a foto, anota aí. Quando se pretende falar da vida, principalmente você que é de São Tomé. Sabe você que quer viva, crer? Você não vai ter mais desculpa, meu querido. Você que está aqui hoje, você não tem mais desculpa. Estou te apresentando esse livro aí, ó. Quando se pretende falar da vida. Francisco Cândido Xavier, Chico Amor Xavier, pelo espírito de Roberto Muscat e organizado pelo pai, Davi Muscat. Essa família hoje, eu tenho 15 dias atrás, eu estava almoçando com a dona Sônia Muscat. O doutor Davi desencarnou. Certo? Imagina um jovem, um pai, uma família de 6 filhos, judeus, economicamente realizados. Dr. Davi, um médico conceituado em São Paulo, na área da ortopedia, clínica dele, uma das mais respeitadas na época. O filho de 19 anos, um dos filhos, tem 6, de 19 anos, está ingressando também na medicina. E aí, sabe o que acontece? Ele precisa fazer uma cirurgia septo nasal para fazer uma correção de um desvio. Ele faz essa cirurgia, o pai acompanha a cirurgia, volta para casa, aplica dentro da prescrição médica, aplica uma medicação que se dá para bebê. Você se dá para beber, para fazer a lavagem. Ele para, não consegue respirar. A mãe e a família, narrando o que a dona Sônia me passou, sai desesperado. O menino Roberto fala: mãe, não vou conseguir chegar no hospital. Vai na unidade de saúde aqui perto de casa. Vamos na unidade de saúde de casa. Dona Sônia entra com o filho, que não está conseguindo mais respirar. Ela entra, que Deus enfermeiro, que dê, onde que está? Ela, uma mãe que está perdendo ali quase o filho, sobe e encontra 3 médicos com 3 pernas, 3 pernas em cima da mesa. E o filho precisando ser salvo. Ela entra, dá uma chamada nos médicos, que ela é anestesista. Os médicos descem, tentam salvar o Roberto, mas infelizmente o Roberto desencarnou. O chão veio à tona da família. Ele, estou resumindo, tá? Enviou 56 mensagens pelas mãos abençoadas de Chico Amor Xavier. O livro contém, acho que 32. Foram selecionadas. Eu estou trazendo aqui apenas alguns aspectos da carta. Aqui o pai é uma família linda. Eu vi o Chico psicografando sem conhecê-la. Eu fui para Uberaba, peguei o ônibus na rodoviária Tietê, ainda jovem, 19, 20 anos, e eu vi aquela família do meu lado chorando. Eles muito bonitos, a mulher muito bonita, uma família de pessoas bonitas, e choravam. E naquela oportunidade, à noite, no sábado, no grupo espírita da prece, o Chico psicografou o filho dela, filho deles.
E começa, estou trazendo um texto, querida mãezinha Sônia, ela me contou, conversou 3 minutos. Ela simplesmente abraçou o Chico e falou: Chico, perdi meu filho. O Chico falou: pega o nome dele, coloca lá na mesa. E o Chico foi atender. E aí vem essa mensagem. Eu resumi: querida mãezinha Sônia, meu querido pai e irmãos sempre amados, depois de haver passado pela chamada liberação do corpo, veja que ele não fala desencarnei, porque a palavra desencarnação é uma terminologia do espírito, e eles são judeus. Então jamais um judeu irá ver na mensagem e colocar depois de haver passado pela chamada desencarnação, porque não é uma terminologia. Ele usa um termo do judaísmo, liberação do corpo. E aí começa o festival de imortalidade. Querida Raquel, queridos irmãos Moisés, Renato, Ricardo e Rosa, dá o nome dos 5 irmãos. Naquela época não tinha internet não, viu? Preparava-me para o descanso, depois de haver medicado o trato nasal. O Chico não sabia nem de nada. O Chico conversou 3 minutos. Quando senti no peito algo semelhante a uma pancada que me alcançou todas as redes nervosas. Tentei falar, mas não consegui. Percebi intuitivamente que me deslocava do corpo. O espírito, o Roberto estava vendo ele desencarnar. Ele estava vendo ele sair do corpo. E aí eu trouxe alguns termos em hebraico que o Chico não sabia. Ele coloca: ouvi nitidamente Baruch Dayané. Aí vem a tradução que a editora fez: abençoado seja o juiz da verdade. Escutei ainda Lechaná Abá Jerusalém, ano que vem em Jerusalém. Só trazendo pouco, 2% do livro. Mais tarde soube que meu avô Moseque Aron ditara em meu favor. Ele dá o nome do avô que recebeu ele no mundo espiritual, que é o pai da dona Sônia. Quando acordei, me vi num leito alvo com a vovó Raquel, mãe da dona Sônia. Pessoas amigas que eu não conhecia, ele está lá no mundo espiritual, pronunciavam Boish Bechalam, venha em paz. Em seguida cantaram o hino Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Terminado o cântico, meu avô Moseque chegou-se a mim, assinalando-me com o Maguen Davi, estrela de Davi. E olha aqui, isso é maravilhoso. Vim a saber então que me achava em Eretz de Israel, terra de Israel. Porque o espírita, principalmente, quando ele desencarnar, ele quer ir para o nosso lar. Virou moda. Ainda mais que saiu o filme. Fiquem atentos aí que vai sair o 3, né? O 2 já saiu. O 3 eles terminaram essa semana de gravar. Agora vai editar. Editar é mais difícil. Editar é mais difícil. Então todo mundo quer desencarnar, quer ir para nosso lar, andar de aéreos. Ou se não, ir namorar no Bosque das Águas. Porque o André Luiz narra em nosso lar que ele foi no Bosque das Águas, que é uma coisa linda, e que ele via vários enamorados. Sabe a tua esposa, teu esposo, teu namorado, tua namorada, teu noivo? Vocês vão se encontrar lá e vão namorar. André Luiz conta que ele foi no local, sabe o que era? Era um baile. Em cada baile tinha em cada local lá do nosso lar, em cada salão tocava um tipo de música. E deve ter funk. Eu estava psicografando em Osasco
e o expositor, porque eu vou psicografando e vou assistindo a palestra. E o expositor começou a falar mal dos funk, da música funk. Isso é coisa do umbral. Isso é coisa do umbral. E ele teve que botar o chapéu na cabeça. Porque uma das cartas, o filho era funkeiro. E ele traz toda uma carta fugida, comprovando que era ele, né? Então, nós vamos ver aqui que quando o Roberto desencarna, estou terminando, mais 5 minutos. Quando o Roberto desencarna, gente, ele é deslocado por uma colônia espiritual em Israel. O que significa que no Japão, na China, na Itália, todas as nações têm as suas centenas de colônias. São Paulo, que é uma imensidão, vocês acham que só tem uma colônia para aguentar todos nós? Tem várias colônias em São Paulo, várias colônias no Rio, várias colônias em Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, Curitiba, etc. e tal. Várias cidades espirituais, onde estão as nossas joias. E você parou para pensar que cada um de vocês veio de uma dessas colônias? E que quando você desencarnar, você vai voltar para ela? Pelo princípio da reencarnação. E aí, em uma das mensagens, o Roberto assina com as 6 estrelas, 6 pontas da estrela de Davi e coloca o nome de cada um dos irmãos. Hábito de Roberto quando presenteava algum aniversariante da família ocorrido na psicografia. Me explica. Explica isso daí, o que é? Era um hábito dele quando fazia aniversário, ele fazia a estrela de Davi e colocava o nome de cada irmão. Ele vem na carta e faz a mesma, dizendo: sou eu que toco. Outra forma, em outra carta, ele coloca Roberto, depois põe 4 vezes Roberto Muscati. Dona Sônia nos lembra que esse modo de assinar, repetindo o nome, era hábito do filho. Mais outra evidência. Eu estou trazendo algumas. Quem comprar um livro vai virar espírito. Posso te brincando, né? E aqui nós temos a psicografia à luz da grafoscopia. Trouxe para vocês aí, ó. A parte de cima é a mensagem da esquerda para a direita de vocês. O primeiro tópico é uma psicografia dessa senhora chamada Hilda, está o nome lá, pelo Chico, em italiano. Em italiano. Olha a letra dela encarnada embaixo. Eu sei que fica difícil para vocês assim, mas se vocês olharem perto, é a mesma letra. E aí o que aconteceu? Esse estudo, que é uma ciência que tem nos bancos, banco como que ele identifica a nossa assinatura cartórica através da grafoscopia. E esse autor, que era do Banco do Brasil, pegou essa mensagem psicografada pelo Chico e fez um estudo de grafoscopia, e ele prova que a mensagem, a letra do morto é a letra de quando estava encarnado. É a assinatura que está lá embaixo, ó, bem no cantinho ali, ó, do lado direito de vocês aqui no primeira imagem, e olha a letra. Tá? Bom, eu esqueci um slide aqui, eu vou falar. E esse é fantástico, porque tem uma das irmãs que não acreditava em nada.
Dona Sônia falou, tinha a Rosana. Rosana não acreditava em nada. Eu chegava com as mensagens do Roberto, ela tirava sarro, ela brincava. Vai atrás dessas coisas, fica perdendo tempo, fica se enganando. Não acreditava. Está a Dona Sônia em Uberaba, o Chico termina e vai ler as cartas. E uma das cartas ele fala, quem assina é o Robin. Ninguém falou nada. Chico repetiu, quem assina é Robin. Ninguém falou nada. A Dona Sônia estava ali perto dele. Ela falou, Orlando, eu estava do lado. Eu nem me liguei. Aí ele, num cantinho, falou, Dona Sônia, é o Roberto. Aí ela veio, deu a mensagem linda, os detalhes. Esse livro tem muita coisa em hebraico, textos enormes em hebraico. Vocês têm uma ideia, só o rabino conseguiu entender, que é conhecimento só do rabino na sinagoga, não é conhecimento do iniciante. Só o rabino, sabe aquele rabino que desencarnou? Era bem conhecido. Esqueci o nome. Levou, naquela época levou para ele. Ele que comentou, isso daqui vocês não vão saber, porque isso daí é só nós da sinagoga rabinos que sabemos, né? E aí, aí no final ela chegou no ouvido do Chico, eu Chico, mas Rob, nunca ouvi. Nós não chamamos o Roberto, nem ninguém da família chama ele de Rob, nem ele. Infelizmente, eu comi bola aqui e não trouxe. Eu excluí o slide, mas eu tenho. Aí o Chico falou assim, ó, ele está falando que vocês ainda vão descobrir o que é. Ela nunca duvidou do Chico. Foi embora. Passados 2 anos, a irmã estava tão desesperada, saudade do filho. Alguém sabe o que é isso aqui? Saudade do ente querido? Dói, né? A pessoa estava, a Rosana estava com uma dor tão grande de saudade, foi no quarto mexer nas coisas do Roberto e começou a mexer nos cadernos de estudo dele. E em uma das páginas, bem grande, letra de forma, está Robin. Ou seja, a família não sabia, porque foi uma situação de... Quem aqui, nós na escola, a gente às vezes quando estava gostando da aula, o que a gente fazia? Estava lá, dizendo, não pode, viu? Não vou dar essa manjada para você não. Mas, às vezes a gente, né? Quem é do tempo da estrelinha, ganhava estrelinha no caderno? Só eu? O pessoal não quer se entregar mais. O pessoal não quer se entregar mais. Então, veja, olha o fato. Queridos, eu só estou trazendo um caso para vocês, que está no livro, mas o caso que eu vou trazer para vocês é mais simples. O caso que eu vou trazer, eu vivi. Eu não li biografia de Chico, não li nenhum livro. Eu vivi ao vivo, quando na primeira vez, em 1986, na sexta-feira que eu pude, a primeira vez entrar na casa de Chico, tomei café. Tomaram, eu tomei café, pão com manteiga na casa do Chico. Ele que fez o pão para mim, ele que cortou, ele que pôs o café, o leite, muito bem. Aí ele chegou e falou assim, o pessoal de Osasco, amanhã às 11 horas vocês vêm, era sábado, para almoçar comigo.
Muito bem, cheguei no hotel, nem dormi. Chegamos no hotel 3 horas da manhã. Quando foi 10 horas, eu, o seu Francisco e o Portuga já estávamos na frente da porta do Chico. 10 horas, era para estar às 11. Eu fiz os dois se virar lá no hotel e fomos e ficamos lá. Muito bem, fiquei lá parado quando chegou uma senhora. Chegou aquela senhora sofrida, a gente viu magra, rosto murcho assim, cabelo em desalinho. Ela encostou assim no carro que eu estava. Ela estava com uma bolsa preta. Presta atenção na bolsa preta. E aí eu perguntei: o que traz a senhora aqui? Porque eu vi que ela estava sofrendo. Eu falei assim: pois é, eu vim falar com esse homem aqui. Eu vim de Santos, vim falar com ele. E se eu não falar com ele, ele não volta. Abriu a bolsa e me mostrou chumbinho. Mostrou uma caixinha de chumbinho e medicações tarja preta. Estou a poder de medicação psiquiátrica. Mas o que aconteceu? O meu filho foi passear com os amigos no litoral. Eles estavam sobre uma pedra. Eu só sei que meu filho voltou para o caixão. Cada um fala uma coisa. Uns falam que ele se suicidou. Outros falam que o amigo que empurrou ele na brincadeira lá. Estou ficando louco. Ninguém me dá resposta para nada. E se eu não entrar nessa casa para falar com ele, eu vou me matar. Gente, para entrar no Chico era tudo contado. Pelo Chico entrava todo mundo, mas por um almoço dele tinha direito. Então era controlada essa entrada. Então, lá o pessoal que cuidava dele sabia quem foi os convidados, quantos. Então eu sabia que essa mulher não ia entrar. E ela deu o nome. Meu filho chama Marcelo e tal. Muito bem, é um lá do portão, uma pessoa lá do portão começa a chamar as pessoas sobre o controle de quem ia poder entrar. Falei: e agora? E ainda eu pensei assim: meu Deus, hoje é a primeira vez que eu vou almoçar com o Chico. Eu vou ter que renunciar. Vou ter que dar o meu lugar. Olha o que eu pensei. Egoísmo, né? Bom, falei: a senhora segue comigo. Acho que foi alguma intuição. Falei: a senhora segue comigo. Aí, quando foi entrar, falei assim: eu vou pensar o que eu vou resolver. Entrou, falei: deixa o seu Francisco entrar primeiro, o Portuga entra depois, um tempinho para eu ver o que eu vou fazer. O seu Francisco entrou, o Portuga entrou, e nesse momento que o Portuga entrou, uma pessoa de dentro da casa, o Chico, chamou a pessoa que estava na porta. Fulano, eu sei quem é, mas não posso falar. E a pessoa saiu um pouco da porta. Entendeu? A pessoa saiu um pouco da porta para atender. Eu peguei a mulher, botei ela lá dentro. Botei ela lá para dentro e fiquei esperando. Olha a cena. Eu perguntei para o Haroldo Dutra se, como juiz, se ele ia me condenar. Ele falou: nesse caso não. Muito bem. Entrei. Bom, lá se misturava, e o Chico, em 1986, já tinha o self-service. Então ele ficava na cozinha, e o pessoal ia pegando almoço, ele ia cumprimentando o pessoal. O pessoal ia servir, ele ali na cozinha, cumprimentando as pessoas. Eu estava do lado ali participando, correto?
De repente, o Chico olhou para mim e falou: meu filho, faz um favor para mim. Está vendo aquela senhora que está ali? Traga ela aqui para eu falar com ela. E quando eu olhei, era a mulher. Eu pensei: ele descobriu. Fui lá, peguei, trouxe a senhora. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida. O Chico pegou na mão dela e falou assim: por que tanta dor? Por que tanto desespero? O Marcelo está aqui, o seu filho, e ele pede para dizer que não foi suicídio, e nenhum dos amigos empurraram ele. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. E ele está aqui junto com a avó dele, que chama Ambrosia. Aliás, muito prazer, a senhora também chama Ambrosia. Esses nomes, pessoal, são fictícios, tá? São fictícios. Eu tenho que, né? Hoje com rede social a gente não sabe, né? E aí aquela mulher, dentro daquele olhar de sofrimento do luto, nasceu uma esperança. E ela falou: ele vai falar comigo? Temos que aguardar. À noite, no grupo Espírito da Prece, o Marcelo traz uma mensagem linda, daquelas com detalhe, nomes, etc. Igual nós estamos vendo aqui. Aquela mãe veio me abraçar no final e falou: me acompanhe. Saímos do grupo Espírita da Prece, na esquina tinha um lixo. Ela abriu a bolsa, pegou o chumbinho, pegou os remédios e jogou no lixo. Apertou a carta no peito e falou assim: Marcelo vive, não preciso mais disso. Por isso, queridos amigos e queridas amigas, seja qual for a dor que nós estamos passando hoje, a falta de quem amamos, é natural. Chore. Não tem problema nenhum chorar. Sentiu a falta, lembrou, passou na rua, uma pessoa passou que está usando o perfume que seu ente querido usava, você vai chorar. Você bate o olho na rua, parece que você está vendo uma pessoa idêntica, você vai chorar. Você vai viajar para algum lugar, onde você foi, com ele ou com ela, você vai chorar. É o amor, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. O que não pode e nós não podemos fazer com a gente é se desesperar. Desespero não. Não querer viver mais, não querer trabalhar, não querer estar com a família, não querer viver em sociedade, anular a vida. Isso não. Isso chega até eles. Não faz bem para eles. Às vezes, nossos entes queridos, como diz o nosso querido benfeitor Abelha Lebral, eles querem vir nos visitar e os benfeitores dão uma enrolada, não trazem. Sabe por quê? Aquela pessoa está lá no sofá, não quer levantar mais para viver. Você acha que vai trazer um filho, estou dando exemplo, que já está melhor no mundo espiritual, se equilibrando, pode ir visitar e vai entrar dentro da casa que ele morava
e vai encontrar a mãe no sofá, esquelética, doente, quase desencarnando. É esse presente que a gente quer dar para aqueles que nós amamos? Eu sei que não é fácil. Estou falando que é fácil. Bonitinho falar. É difícil, mas nós temos que. A doutrina espírita nos esclarece que a gente tem que viver com dignidade para eles. Nós temos que viver em nome deles, fazendo tudo em nome deles com dignidade, com coragem. Porque olha aqui, esses fatos, meus filhos. Esse homem psicografou mais de 70, 80 obras só de carta. É mais de 500 literatura, ciência, filosofia, religião. Mas só das cartas é mais de 70 livros. Veja o fato que eu estou contando para vocês. Nós somos imortais. Então vamos ressignificar nossa vida. Vamos chorar com dignidade, mas sem entregar a toalha. Porque um dia nós vamos estar com eles. Os discípulos estavam desesperados após a crucificação. Estavam desesperados pela perseguição e pela dor da falta do Mestre. Mas como nos fala João, a porta estava cerrada e ele aparece. Significa que ele entrou de corpo espiritual, não corpo físico. E disse para os discípulos: paz seja convosco. Porque Jesus veio matar a saudade dos discípulos. Você acha que ele ia deixar nós na mão na nossa saudade? Pense nisso. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.